Montamos aqui mais um novo podcast, Carreira e Negócios, aqui com um grande editor, né? Tem toda uma carreira, autor best-seller, né? Formador, né? de autoridade de diversos, né? Conseguiu moldar a carreira de vários escritores. Anderson Cavalcante aqui, dono da Buzz Editora. Prazer enorme estar aqui com você, Jorge. Que orgulho poder estar aqui, né, com você nesse podcast. Você que eu venho acompanhando já há algum tempo, né? Nessa sua carreira de escritor, palestrante. Então é um privilégio poder estar aqui e contribuir, né, para o seu público. Inclusive o nome do podcast foi você que sugeriu, né? É verdade, Carreira e Negócios. É porque você é um cara que conhece tanto sobre esse universo dos negócios e também de carreira que fazia muito sentido você ampliar aí o seu conhecimento e de contribuir com mais gente, né, nesse mundo aí de meu Deus. O Anderson, vamos começar então com negócios, depois a gente pega e entra na parte de carreira, Pois né? não, como você preferir. Comenta um pouco, né? Então, o que é a Buzz, né? Como que funciona, o que você faz. Eu vejo assim que você apoia também Flávio Augusto, Apolinário, várias autoridades assim a montar negócios, né? Criar mentorias, né? Então, assim, não é simplesmente produzir um livro, né? Então, se pudesse explorar um pouco esse universo, Legal, né? claro. A Buzz é um hub, vamos dizer assim. Existe um universo que é das editoras que fazem livros. E existe um universo muito maior que é o universo do conhecimento. Quando eu identifiquei isso lá atrás, bem ou mal, já vou fazer 29 anos, já fiz, né? Completei 29 anos que eu estou no mercado do conhecimento, né? Na indústria do conhecimento. Quando eu identifiquei esse universo do conhecimento, eu peguei e fiz o quê? Eu comecei a criar planetas, unidades de negócio para atender esse conhecimento. Então, o que quer dizer isso? Hoje você tem um conhecimento incrível, né? Vou pegar o Jorge aqui como material didático, autor desse livro, Como Nasce uma Startup, que é incrível. Todo mundo precisa ler esse livro. Todo mundo quer montar um negócio, todo mundo que montou um negócio, todo mundo que quer revisar o seu negócio para voltar a crescer, tem que ler esse livro. Mas eu pego esse conhecimento do Jorge e boto num bloco de papel que as pessoas chamam de livro, certo? Isso é uma parte, né? Vai ter o livro, vai ter o e-book, vai ter o audiobook, vai ter essa parte que todo mundo conhece. Mas e se a pessoa não tem o hábito de ler, ou não tem o hábito de ouvir um audiobook, esse conhecimento morre? Não pode. Não posso permitir que isso morra através dessa única forma de entrega. Então eu venho criando novas formas de entregas. Então eu tenho desde palestra, que é uma forma onde eu pego o Jorge, eu tenho uma unidade de negócio, preparo o Jorge, formo o Jorge, trabalho o Jorge, começo a oferecer isso para as empresas. Eu tenho seminário, eu tenho mídias sociais, eu tenho cursos online. Então posso pegar o Jorge, gravar um curso online, que aliás já te convidei para a gente fazer fazer o curso online do Jorge, onde ele pode ser free, né? Pode ser gratuito, ele pode ser pago, pode ser do jeito que a gente definir que é o melhor jeito, mas eu começo a disponibilizar o seu conteúdo, o seu conhecimento para todo o universo. Então a pessoa nunca lê um livro, não tem o hábito de ler, ou não está na correria e não lê, mas de repente ela vai assistir uma palestra sua e ela gosta dessa palestra, ela fica com vontade demais. Aí ela pode querer ler um livro seu, ou pode querer comprar o seu curso online. A pessoa não assistiu palestra, mas ela estava no computador lá no celular e aí ela viu o seu curso online. Ela entra no seu curso online, gostou, aí ela vai querer seu livro para saber mais, aprofundar mais, ou vai querer assistir uma palestra sua. Então eu criei várias possibilidades onde eu tenho contato, né, onde eu me conecto com esse possível leitor, público, né, esse público geral, porque às vezes ele é leitor, às vezes não é leitor. Esse meu público, esse meu cliente, eu me conecto com ele e trago ele para perto. Perto do quê? Desse universo do conhecimento, que nesse caso o meu expert é o Jorge. Então esse é o modelo de negócio. Isso é inédito, isso ninguém faz no Brasil e acho que é a primeira vez que eu estou abrindo isso num programa. Nunca falei disso abertamente, porque esse é o meu modelo estratégico, né? Esse é meu business plan. E é o diferencial da Buzz. Então você imagina que eu montei uma empresa que todo mundo imagina que vai ter a Buzz, é uma surpresa para todo mundo, fazer o livro e lá descobre que existe o universo Buzz, onde a gente cuida de um monte de outras coisas, que vai desde curso online, desde imprensa, desde se tornar uma referência, desde evento aberto. Imagina, a gente faz o Powerhouse, fez o Adriana Convida e mais um monte de outros eventos, onde a gente vende ingresso e leva as pessoas lá. Então existe uma grandiosidade em levar esse conhecimento para mais gente de formas diferentes para que eu conecte. Então meu trabalho qual que é? Resumindo, trazer atenção. Como que eu trago atenção para o meu expert? Então eu trago atenção para ele, depois eu vendo o que eu quiser vender. Palestra, livro, curso online, assim por diante, com o único objetivo de criar fã. Então eu busco criar fã. Então eu conduzo esse leitor, esse cliente para perto para criar fã e assim criar uma relação de confiança de longuíssimo prazo,
onde a gente pode surfar juntos na indústria do conhecimento, e é bacana, porque é o ganha-ganha. Né? A pessoa fica feliz porque ela ganhou conhecimento, ganhou uma experiência diferenciada. A editora fica feliz porque ela está contribuindo, o autor também está sendo reconhecido por isso, também está tendo ganho financeiro por isso. E aí quando você fala da mentoria, eu sou o cara do high ticket, né? Eu sempre trabalhei com tickets altos. Um livro custa R$50, uma mentoria pode custar R$300 mil. Né? Então a gente tem, hoje o meu produto mais caro custa R$500 mil de mentoria. Então tudo é possível, mas o que depende o custo desse valor, o investimento? A transformação que ele vai entregar. Então você pega um João Apolinário, que como você falou, pega um próprio Flávio Augusto, são bilionários, referência no mundo dos negócios, no Brasil, e com muito conhecimento tácito, né? Eles falam porque eles viveram, eles trabalharam, barriga no fogão, que eu costumo dizer. Não é porque eles leram um livro, então eles têm muito conhecimento. Quando eu pego um cara desse junto com um empresário, um empreendedor, um grupo de empreendedores, essa troca aqui é como se eu pegasse as pessoas e levassem elas para um outro patamar completamente diferente. E é isso que a gente busca nas mentorias. Então, peraí, o João Apolinário tem um livro dele lá que custa os seus R$50, que é só uma amostra do conhecimento dele ligado à inovação. O Flávio tem o dele lá, o Geração de Valor e o Ponto de Flexão, que são best-sellers que venderam, né? Imagina, o Flávio está com, se eu não me engano, já passou das 20 mil avaliações. Só na Amazon, 5 estrelas e tudo mais. Um orgulho, um sucesso de venda. Só que eu quero falar para você que está assistindo a gente é que esse é o menor dinheiro, porque existe um dinheiro muito maior, que é o de palestra, por exemplo. Onde a palestra do Flávio hoje custa R$490 mil. Se for esse ano, porque ano que vem já aumentamos o valor. Onde o Apolinário também tem a dele, tem a mentoria, ou seja, é isso. Só que eu tenho o Apolinário, eu tenho o Flávio, eu tenho o Rick Chester, tenho o Marcos Rossi, vai embora, entendeu? Então a gente tem alguns nomes que a gente cuida da carreira deles, de modo que esse ecossistema eu crio para cada um deles. Então cada um tem seu ecossistema onde eu contribuo para que eles possam crescer. Anderson, e aí nessa linha, ou até antes de fazer um parênteses, né? E aí vai desde a palestra até filme, né? Sim. Filme, teatro, Mãe Fora da Caixa tem peça, tem filme, e agora vai ter uma série da Thaís Vilarinho também, que a gente está negociando. Tem o Antônio Senna, que está sendo produzido através de uma produtora francesa, sobre o 36 dias. Então é isso, a gente cuida de tudo. E aí agora, então assim, nesse universo de ofertas que vai muito além do livro, né? Tudo isso roda sobre uma temática, né? Então, assim, como é que você faz para identificar a temática? Por exemplo, no nosso caso, a gente nem sabia qual ia ser o livro no início, quando começou a discutir, né? Como nasce uma startup e tudo mais. Então, assim, quando você tem um autor que chega para publicar na Buzz, você vai olhar não só a obra que a pessoa começou a escrever ou está querendo escrever, né? Mas toda essa jornada, como que você define essa temática? Como que você chega nesse ponto? Então, a gente... talvez você não lembre, mas eu lembro muito bem. Eu sabia o que eu queria. Eu falei assim, olha, a gente começou a nossa conversa, era um outro livro, outra linha. E aí chegou uma hora que a gente falou, eu vi quanto você tinha conhecimento sobre esse universo de empreendedorismo. Eu falei, ó, se você fizer esse livro me interessa muito, porque as pessoas estão precisando ler e eu estou buscando um autor que faça isso. Tem 2 tipos de projeto de livro, né? Tem aquele projeto que o autor chega com o livro pronto e tem aquele que nasce de uma ideia. Então, por exemplo, seu caso, nas nossas conversas, né, na nossa mentoria, eu te falei, ó, esse livro aqui tem bastante coisa e bastante gente falando sobre isso. Bacana. Agora, eu estou procurando um livro com essa expertise que você tem. Você não quer fazer esse livro? E aí você topou o desafio e o livro ficou sensacional, incrível e está aí contando a sua história. Na minha visão, a gente que está... Pô, tô 29 anos nesse mercado, né? Então, o Gledel falar das 10 mil horas de voo, já passei essas 10 mil horas faz muito tempo. Mas a gente sabe o que está vindo no mercado, baseado na nossa experiência, baseado no que os clientes estão vendendo. A gente recebe as listas, recebe as tendências e sabe o que está vendendo de livros no Brasil. A gente sabe pelos temas que são mais recorrentes nas mídias sociais, nos podcasts e assim por diante. Então, tem informações que a gente olha e fala. Tem a questão da identificação com a Buzz, né, com os gêneros que a gente publica. Tem uma questão de contribuição também para o mercado, né, para as pessoas, para o leitor. E aí, seu livro vem como uma luva para as pessoas que estão empreendendo, porque a gente tem o meu sucesso, a gente tem outras bases de formação. Esse livro deveria ser material didático de muita universidade, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu te falo que a gente reúne essas informações, traz e fala, poxa,
tem tudo a ver para ser um sucesso. Nem sempre é assim, né? O Casais Inteligentes Se Crescem Juntos já não foi. Foi uma nota de rodapé de uma matéria no Estadão, na Folha de São Paulo, onde eu li na época, estou falando agora lá de 2001, e dizia que o dinheiro era o segundo maior motivo de separação no mundo, só perdia para traição. E o dinheiro era excesso de dinheiro ou falta de dinheiro. Quando eu li aquilo, eu falei, poxa, eu queria fazer um livro que ajudasse as pessoas a se separarem menos. Foi daí. E aí, quem pode escrever esse livro? Aí comecei a pesquisar. Na época, o Gustavo Cerbasi dava aula de reforço para um sócio meu. Cobrava R$90 por hora a aula. Isso ele já falou em palestra, enfim. E aí eu falei, vou fazer com ele. Tinha acabado de casar com a Adri e a gente foi e começou a trabalhar o livro. E lançamos Casais Inteligentes Se Crescem Juntos, que é um título que eu dei na época e que não vendeu. Primeiro mês não vendeu, segundo mês não vendeu, e eu trabalhando, botando na livraria, buscando trabalhar em imprensa. Terceiro mês subiu um pouquinho, quarto mês subiu mais um pouquinho. No 9º mês, ele pegou lista de mais vendidos. E aí ficou 11 anos na lista dos mais vendidos e mudou completamente a carreira e a vida do Gustavo Cerbasi, no sentido de que virou palestrante, virou garoto propaganda dos maiores bancos privados do nosso país. E mais um monte teve filme baseado no Casais Inteligentes, com o Leandro Hassum, e mais um monte de outras coisas. Ou seja, esse universo existe, esse faro existe. Às vezes a gente acerta, estou contando os acertos, mas também já errei bastante. A minha sorte é que eu mais acerto do que erro. Mas já errei bastante também. Agora, é isso, a gente tem um... E tem livro, Jorge, que você fala assim, esse livro tem que publicar. Independente de se vai vender ou não, as pessoas merecem ler esse livro. E às vezes a gente tem surpresas boas, que é o caso do Marcos Rossi, né? O Marcos Rossi é o livro do 01 da Buzz, foi o primeiro livro da Buzz. E eu estava numa outra editora, um dos maiores grupos editoriais do Brasil, e apresentei o projeto, estava lá, e aí o pessoal não curtiu, porque ele tinha 178 seguidores no Facebook. E nessa mesma reunião falaram, vê no Instagram então, vai que no Instagram ele tem bastante. Eu fui olhar no Instagram, não achava o Instagram dele, ligo pro Marquinhos, qual que é o seu Instagram? Não tô achando. Ele, não, eu não tenho Instagram. Eu falei, putz, agora ferrou, né? Complicou mais ainda. E aí eu não conseguia aprovar. E aí eu falo, não, esse cara merece o livro dele. A minha última frase foi, não é que a gente merece publicar o livro dele. As pessoas merecem ler esse livro. Imagina, o Marcos Rossi, para quem não conhece, é um sujeito que sofre de uma doença rara, né? Que é a síndrome de Hanhart, onde ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Imagina, sem os braços e sem as pernas. E o cara é surfista, skatista, mergulhador, cantor, DJ, toca na escola de samba. Ou seja, ele faz mais coisas que todos nós juntos. Mentalidade, É um absurdo, entendeu? Aí você fala, esse cara, a gente não tem que publicar o livro desse cara? Precisa publicar. E publiquei e é um best-seller, né? Já vendeu, deve estar perto dos seus 100 mil exemplares. Palestrante internacional, já fez palestra em vários lugares do mundo. E um sucesso para nós aqui no Brasil, a mesma coisa. Também palestrou em todos os estados e já voltou algumas vezes, mais de uma vez em vários deles. Ou seja, é um orgulho. Então a gente às vezes busca uma coisa, quer levar para o mundo e o mundo te devolve. É isso. E falando, Anderson, em best-seller, você também é escritor best-seller e tudo mais, né? Como é que é essa jornada, assim? Então, aproveitando um pouco, falando de carreira, assim, como é que foi sua jornada até lançar o seu primeiro livro, né? Então, o livro entrou tarde na minha vida, assim, eu fazia leitura de livros mais do colégio, mas eu nunca fui um leitor voraz. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu li um livro chamado Fernão Capelo Gaivota. E esse livro abriu minha cabeça, assim, ó, sei lá, explodiu. Que conta a história de uma gaivota que não quer fazer o que todas as gaivotas fazem. Ela quer voar diferente, ela quer mais da vida. E eu sempre, desde pequeno, né? Meu pai fala que desde os 7, 8 anos eu falo que eu vou ter empresa, vou montar minha empresa, né? E meu pai falava, não, estuda, vai trabalhar numa empresa, aquela coisa toda. Mas desde moleque eu sempre quis empreender. E quando eu li esse livro, isso me marcou bastante. E eu comecei a ler mais. E com 15 para 16 eu fui trabalhar numa editora. Uma editora de livros de autoajuda. E quando eu fui trabalhar nessa editora, eu comecei a ver um monte de palestrantes, que eram os autores que faziam palestras na época, e comecei a aprender muito. E eu falei, poxa, com 18 anos eu quero fazer minha primeira palestra. E coloquei essa meta, e fiz minha primeira palestra com 18 anos para 200 pessoas num colégio em São Paulo. Mas quando você começou, você fazia o quê na editora? Eu comecei como office boy, assistente auxiliar de assistente de office boy. Era office boy. Depois passei pelo estoque, passei por todas as áreas. Depois de 6 anos eu me tornei sócio dessa editora. Mas esses primeiros 6 anos eu passei por tudo. E aí o que aconteceu? Eu pego, quando chega, isso foi em 94 que eu comecei a trabalhar nessa editora. Em 2000 eu já me tornei sócio dela. Em 2002 eu quis fazer meu primeiro livro. Como eu venho de uma família de origem pobre,
de dinheiro, mas muito rica de princípios, graças a Deus, eu peguei e queria fazer um livro que falasse sobre as coisas boas da vida. Que as coisas boas, que já era a origem do que realmente importa, eu nem sabia, né? Mas que as coisas boas da vida, elas custam zero, né? Então, um banho de chuva custa zero, o eu te amo da pessoa amada custa zero, um cafuné do seu pai e da sua mãe custa zero. E a gente se mata de trabalhar para ter muito dinheiro ou pouco dinheiro e esquece de curtir as coisas boas que estão do nosso lado. E eu quis fazer esse livro. E era um livro de frases e fotos, que na época tinha aqueles gift books, que era foto e frase, e estava bombando no Brasil. Eu comecei a escrever, tinham 9 livros lançados. Eu terminei de escrever, tinham 18 livros lançados. Falei, poxa, vai, tem muita concorrência, né? Vamos ver o que vai dar. Mas eu sempre quis inventar. Então, quando eu lancei o formato, era um livro que tinha uma espiral e tinha um lacinho, capa dura. Então, você dava para a pessoa com um lacinho e quando você abria ao contrário ele, virava como uma espécie de um calendário para você deixar na mesa. E ali o livro estourou, foi um best-seller, já arrebentou de vender, esgotou, imprimi, esgotava, foi muito bacana. E eu falei, pô, tem mais gente buscando viver as coisas boas da vida nesse mundo, nesse mundão, né? Aí depois lancei o segundo livro, terceiro, quarto, enfim. Para encurtar a história, hoje eu tenho 8 livros publicados, alguns traduzidos em 21 países. Livro físico. Eu sou da época de ir para palestra, levar o livro na mala e vender e dar troco, né? Não tinha nem maquininha de cartão, né? Eu sou de uma outra época. Livro físico, já vendi mais de 2.500.000 exemplares, 2.600.000 exemplares. E-book, audiobook, já vendi mais de 8, 10 milhões. E cada hora esse número aumenta, mas deve ter batido já uns 10 milhões. Eu falo isso porque as pessoas começam a divulgar, vendi 8 milhões, vendi 10 milhões, vendi 20 milhões de livros. Gente, não vendeu. Né? Livro é livro, e-book é e-book, audiobook é audiobook. Vamos lá, né? Então, assim, para você vender 1 milhão de livro físico no Brasil é muito difícil. E aí você que está assistindo a gente, é um desafio gigantesco, sabe assim? Poucas pessoas venderam mais de 1 milhão de livros físicos no Brasil. Vender 2 milhões é um absurdo, entendeu? E assim vai. Então a pessoa vai e fala, pô, a pessoa acabou de lançar um livro, já divulgou que vendeu 6 milhões? Não vendeu o livro. Vendeu audiobook, vendeu e-book, vendeu um resumo de livro, vendeu outra coisa, mas livro não. Porque seria maravilhoso se nosso mercado tivesse pessoas comprando 2 milhões, 1 milhão de livros físicos. Então, assim, tem grandes best-sellers, grandes nomes que vocês veem e que ainda não passou de 300 mil, 400 mil, que é livro pra caramba, mas não vendeu. Então, passar de 1 milhão é uma marca, assim, muito expressiva. E tive o privilégio de ficar na lista das mais vendidas por 6 anos. O que realmente importa, ficou 4 anos entre os 10 mais vendidos do ano no Brasil. Enfim, Deus gosta muito de mim, Jorge. A verdade é essa, porque eu, graças ao bom Deus do céu e a muito trabalho, eu sempre tive o privilégio de ser muito, muito reconhecido aí pelas minhas obras do público. Então eu fico bem lisonjeado assim disso aí. E a sua carreira, então o seu primeiro já foi best-seller, né? Foi, dei muita sorte. E depois você continuou com... Aí depois o que realmente importa também foi um livro bastante relevante, sim, né? Sim, ficou 4 anos entre os 10 mais vendidos do Brasil. Mas o que realmente importa, ele só veio em 2009. Em 2002 eu lancei As Coisas Boas da Vida. Em 2003 eu lancei um que não vendeu bem. Chamava Antes que Seja Tarde. Vendeu, assim, 14 mil livros em 3 meses, sei lá. Eu estava acostumado a vender 150 mil, que foi o primeiro. Uhum. E eu fiquei muito mal. Eu falei, poxa, lancei um livro, vendeu super bem, agora não vai vender. Então foi só aquele, acabou, né? Porque tem muito isso, não tem artista de uma música só? Tem muitos autores que são autores de um livro só. E aí não vendeu bem o segundo. Aí eu fui pesquisar, fui falar com os clientes, fui entender o que aconteceu. E era um livro que o título era Antes que Seja Tarde, e o subtítulo é Viva as Coisas Essenciais da Vida, né? Então era essa pegada. Que era uma continuação do Coisas Boas da Vida, só que tinha um lado mais espiritual. E a foto da capa era um bebezinho, que usava foto de bebês, tipo, meio rezando. E as pessoas falavam, esse livro seu parece que a pessoa tá morrendo, tipo, vai morrer antes que seja tarde, uma pessoa meio rezando. E aí eu fui e troquei a capa e troquei o título. Aí ficou, o subtítulo virou título, né? Viva as Coisas Essenciais da Vida. E o Antes que Seja Tarde virou subtítulo. Inverti a ordem. Poxa, aí vendi 40 mil livros em 3 meses. Tipo, é muito importante a gente parar para pensar na embalagem do produto, né? A gente às vezes acha que errou no texto, mas não, às vezes é a capa que tá errada, é o título que tá errado. Então, aí voltou e vendeu super bem também. Vendeu seus 200 mil livros. Foi bem legal. Mas aí demorou mais, não vendeu tão rápido, igual vendeu o primeiro. Aí depois eu vim com Minha Mãe, Meu Mundo, que esse arrebentou de vender. Esse eu vendi mais de 500 mil de livros. E esse foi um sucesso total, porque depois do Natal, né, a data onde as pessoas mais dão presente é o Dia das Mães. Não é Dia dos Namorados, não é Dia dos Pais, é Dia das Mães.
E aí foi um sucesso absurdo de venda e aí depois eu fiz Meu Pai, Meu Herói, Meu Jeito de Dizer Que Te Amo. E aí veio O Que Realmente Importa. Aliás, O Que Realmente Importa é 2009, Meu Jeito de Dizer Que Te Amo é 2010. Foi quando eu fiz 10 anos de casado com a minha mulher, eu fiz em homenagem a ela um livro sobre o amor. Mas antes, em 2009, eu fiz O Que Realmente Importa, que demorou 1 ano para pegar a lista de mais vendidos. Também não pegou de cara. Demorou 10 meses, quase 11 meses para pegar a lista de mais vendidos. Aí pegou e não saiu mais. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A gente acha que a pessoa já lança, já pega, vira best-seller. Não é, é um trabalho árduo. Lógico, existe uma coisa de mercado, de necessidade. Eu acho que eu tenho uma característica boa, que é de pensar títulos bons. Então, tem títulos que teletransportam o leitor, né? Então, eu acho que tem alguns títulos meus que teletransportam. E tem outros que te dão uma sensação muito boa, né? Quando você lê Minha Mãe, Meu Mundo, pô, para quem que a mãe não é o mundo, né? É isso. E ele é sonoro, ele é gostoso de falar. Então, tem umas coisas que pega porque ajuda a entrar no senso comum, vamos dizer assim, com uma coisa gostosa, prazerosa, uma sensação boa. E outras que te teletransportam. Quando você está no meio de uma livraria e lê O Que Realmente Importa, você não está mais ali, você já está em outro lugar, porque o que realmente importa para mim não é o que realmente importa para você e não é necessariamente o que realmente importa para você. Cada um tem a sua base de valores do que realmente importa, mas você já não está mais ali. E aí o livro vai e vende. Eu tenho feedbacks incríveis e eu fico muito feliz assim de saber que as pessoas estão buscando viver mais em suas vidas o que realmente importa, né? O seu propósito maior. Imagina, eu fui escrever de propósito em 2009, não fui o primeiro. E olha o tanto de coisa que surgiu de propósito, de missão de vida ao longo desses anos, né? Então, eu acredito que eu estava adiantado, né? Acho que um dos motivos de ter dado muito certo o que realmente importa foi também de eu estar adiantado no tempo e ter feito ele. E depois desse, aí veio o Meu Jeito de Dizer Que Te Amo, e por fim veio a Oração de São Francisco, que eu pego a Oração de São Francisco, cada um dos trechos, e junto com Gabriel Perissé, e aprofundo trazendo o conceito de hoje em dia, né? Tipo, quando você lê que eu seja fazer de mim instrumento de vossa paz. O que é o instrumento de vossa paz? Para você no podcast é o microfone, para o médico é o bisturi, para o pedreiro é a pá de pedreiro e assim por diante, né? Então como que a gente pode ser instrumento de paz hoje fazendo a nossa vocação no nosso dia a dia? Então eu vou pegando cada trecho da oração e vou desmembrando e aprofundando para trazer uma linguagem mais contemporânea. Anderson, você falou que quando você entrou era primeiro emprego numa editora, ainda como office boy, você falou, eu quero palestrar, né? Sim. E aí, quando que entrou a palestra? Foi antes do primeiro livro? Foi depois? Foi antes, a palestra foi antes, porque onde eu trabalhava tinha editora e tinha um instituto. O instituto fazia os treinamentos, a editora era palestra, né? E a editora fazia os livros. E aí era muito comum trazer no fim de semana palestrantes ou alguém para fazer o evento do sábado, o dia inteiro ou domingo. Seminários, na verdade, eram seminários. Foi mudando isso, né? Antigamente a palestra tinha 2h30, depois foi para 2 horas, foi para 1h30, hoje está em 50 minutos, 1 hora, né? As coisas foram mudando. Mas o que acontecia? Aí eu sempre pedia para ir trabalhar. Então, sábado e domingo eu ia lá e aí eu cuidava do coffee break, eu cuidava do som da sala, eu era o faz tudo ali, mas eu ficava na sala. Então eu aprendia muito, 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 muito. Eu sempre trabalhei de sábado, domingo, fazendo esses eventos para aprender. E eu via aquilo e eu falava, poxa, um dia eu quero fazer palestra igual esses caras fazem. Um dia eu quero crescer igual esses caras fazem. Foi aí. Imagina, eu vi o Chinia Chique, eu trabalhava com o Chinia Chique, que foi um dos maiores palestrantes do Brasil, né? Ainda é. E aí eu tive a oportunidade de Clóvis Tavares, né? Grandes nomes aí do universo, né? César Souza. Eu vi esses caras começando lá atrás. Tô falando da década de 90, né? Então, olha que maluquice. E aí eu falava, poxa, um dia eu quero palestrar igual eles, um dia eu quero palestrar igual eles. E aí eu coloquei uma meta que com 18 anos eu ia palestrar. E aí minha esposa, quando eu estava com 18 anos, o trabalho de conclusão de curso dela, fazer secretariado, era organizar um evento e levar um palestrante. E aí era eu que ia fazer na sala dela para 40 alunos. Mas quando ela falou que eu trabalhava com Chinia Chique, virou uma palestra no auditório para 200 pessoas, convidaram o Sebrae, Senai, Senac, convidaram um monte de empresários locais, virou um acontecimento. E eu literalmente tive que correr pro banheiro antes de começar a palestra, porque eu estava muito nervoso, minha primeira palestra. E aí a moral da história é que deu tão certo, que acabou a palestra, o Senac me contratou para mais uma palestra. E aí que eu descobri que quando você sabe que você fez sucesso na palestra, não é quando você é aplaudido de pé, ou aplaudido de pé por 3 minutos.
Mas é quando você desce do palco que alguém te contrata para outra. E aí eu fiz a outra, que me indicaram para outra, que me indicaram para outra, indicaram para outra. Ou seja, eu nunca fiz um folheto, eu nunca fiz um site, eu nunca fiz nada divulgando palestra. Eu não me considero um palestrante profissional, eu não vivo da palestra, eu vivo dos meus negócios. Mas eu amo fazer palestra e já fiz palestra no Japão, Estados Unidos, Portugal e outros países do mundo. E no Brasil já fiz também centenas de palestras, para não falar milhares, que já rodei muito. Imagina, em 2003 eu ganhei o prêmio de empresário brasileiro, não, o palestrante mais jovem estrangeiro a palestrar para empresários no Japão. 2003. Olha como eu estou rodado e a gente não percebe que o tempo passou. Mas é isso. Então, o livro, fazendo um paralelo, assim como a palestra, ele tem um poder, o boca a boca, qualquer produto, mas o livro e a palestra, por ser um produto vivo, o boca a boca é impressionante. Então você imagina, eu não tenho site, Jorge. Se você pesquisar Anderson Cavalcante, eu não tenho site. E segunda passada eu estava fazendo palestra em Marechal Rondon. E olha que hoje eu só faço palestra nos clientes que já eram clientes meus. Porque eu não tenho agenda. Minha agenda é uma coisa maluca, né? Eu tenho um monte de coisas para tocar e fazer. E eu gerencio a carreira dessa turma toda, que você sabe disso. Então você imagina a correria que é. E eu estava lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, porque a pessoa me assistiu numa palestra em Foz do Iguaçu em 2018. E é do grupo lá, enfim, falou, poxa, eu queria que você viesse aqui e fizesse a mesma palestra que você fez lá em 2018. Eu falei, pô, já tinha ido 4 vezes a Foz do Iguaçu. Eu falei, agora me fala que palestra que é, porque deixa eu lembrar qual foi, né? Porque acaba que a gente faz palestras diferentes, mas foi bacana, foi uma experiência legal. E aquela pessoa que, vamos supor, que começou a ter um livro e está palestrando, como é que tem que balancear assim, o conteúdo do livro, o conteúdo da palestra? Como eu tenho funciona a minha isso? técnica lá do que você já conhece bem, técnica do Roberto Carlos, né? Que assim, um erro que as pessoas cometem é eu faço livro, pego o conteúdo do meu livro e monto uma palestra. E conto a mesma coisa na palestra. Mesma história, o mesmo exemplo, né? O mesmo case, Putz, não é legal. Então, a minha técnica é técnica Roberto Carlos. Você vai no show do Roberto Carlos e você já sabe que ele vai ter que tocar detalhes. Mas o Roberto Carlos não aguenta mais cantar detalhes. Coitado, imagina quantas vezes ele já cantou detalhes na vida. Mas ele tem que tocar e cantar detalhes, porque as pessoas estão esperando isso. Só que ele quer vender o CD novo, né? CD é coisa antiga, mas ele quer vender a música nova lá nos streamers. Spotify da vida. E ele quer vender. Então, o que ele faz? Ele canta detalhes, mas ele canta a música do CD, a música nova, para que ele possa também divulgar a música nova. Trazendo isso para a nossa realidade. Então, 1/3 da sua palestra é o conteúdo que está no livro. Pode ser ipsis lipsis, pode ser igualzinho, não tem problema nenhum. Um outro 1/3 da sua palestra é o conteúdo que está no livro, dito de uma forma completamente diferente da forma que está dita no livro. Ok? E o terceiro 1/3 é conteúdo completamente inédito que não está no livro. Ou seja, se você respeitar esse método, a pessoa vai assistir a sua palestra, se ela já leu o seu livro, ela vai se identificar com coisas que estão no livro, que é bacana, tem uma coerência, porque você vai fazer uma palestra como nasce uma startup, a pessoa está imaginando que você vai fazer igualzinho que está ali, mas você vai entregar muito mais. Então você vai entregar 1/3 do que está ali, 1/3 que está ali dito de uma forma completamente diferente, que ela não vai conectar com o que está lá no livro, já vai achar que é um conteúdo a mais, e 1/3 completamente inédito. Aí quem leu o seu livro antes, assiste a palestra, acha o máximo. Quem assistiu a sua palestra, vai ler o livro, vai achar o máximo. Agora, o que aconteceu comigo? Eu li Inteligência Emocional. Adorei. Goleman veio fazer palestra, fui lá assistir a palestra do Goleman. Aí ele contou tudo que estava no livro. Poxa, uma decepção da minha vida. Ah, mas quem não leu o livro adorou. Mas eu li o livro. Eu tinha lido o livro. E aí eu fui assistir a palestra e falou tudo que estava no livro. Tipo, não é... Na minha visão, isso é um erro estratégico e de posicionamento que muitos autores com preguiça, ou palestrantes, com preguiça de pegar o conteúdo que eles têm e organizar de uma forma mais abrangente para impactar mais o público dele, acaba fazendo. Então, minha sugestão é essa, técnica do Roberto Carlos. E aí, o quanto que isso é perene, né? Você vai, sei lá, você comentou que foi para Foz do Iguaçu e fez 4 palestras, né? Você já não sabe mais qual que fez, né? O quanto que isso é perene e o quanto que isso vai evoluindo com o tempo. Tem palestrante que faz a mesma palestra sempre, e tá tudo bem. Você pega o próprio... esqueci o nome dele agora. Vou lembrar já. Ele faz sempre a mesma palestra, mas isso há 25 anos. E tá tudo bem. Max Geringer. Ele faz a mesma palestra. Ele tem a palestra dele. Você contrata e já sabe que é aquela palestra. E tá tudo bem.
E tem gente que não, que cada palestra é uma palestra, que não segue roteiro, não segue slide. Eu não gosto de slide, então eu não uso slide há, sei lá, mais de 20 anos. Então eu sempre gostei de sentir o público, pego o briefing, faço o briefing sempre com o contratante, entender qual que é o objetivo do evento, o que ele espera de mim no palco, depois que eu descer do palco, qual é o efeito que ele quer que cause na plateia. Então briefing é importante. A maioria das palestras não dão certo, são mal avaliadas porque o palestrante não fez briefing. Esse é um erro que muita gente comete. Na minha visão, é o momento mais importante antes de uma palestra você estar alinhado com o contratante nesse briefing. E quando você está alinhado, tudo acontece, né? Então, por exemplo, eu estava lá em Marechal Cândido Rondon, fiz a reunião. Se ela não tivesse me falado que ela queria a mesma palestra lá de trás, e eu entendesse, qual foi a palestra, qual foi não sei o quê, para eu tentar... Lógico, não foi a mesma, mas eu busquei o roteiro, busquei fazer... Era o que realmente importa, então facilitou muito a minha vida. Então, eu já sei mais ou menos qual que é e fui nessa mesma linha. Mas eu estou sem nenhum slide. Então, eu vou de acordo ali com o público. Aí eu conto uma piada, o pessoal riu... Pô, vou contar outra. O pessoal não riu, que o pessoal lá, a origem é alemã, o pessoal mais serião. Mas o pessoal muito divertido. Então, eu contei a piada, riu. Quando eu vi, virou contador de história e piada ali, né? Mas aí eu volto pro sério, porque minha palestra eu faço muita provocação o tempo todo. Então, é uma experiência ali, uma situação onde era para eu falar 1 hora. 1 hora antes de eu entrar no palco, o ar-condicionado quebrou, 1.000 pessoas, ar-condicionado quebrado. De dia fez 37 graus. E a sensação térmica era de 40 graus. Então você imagina o pessoal na palestra tudo se abanando. E eu pingando no palco, né? Porque eu não conseguia me abanar, eu estava fazendo a palestra com o microfone. E no final o contratante chegou para mim, o presidente da empresa, e falou assim, olha, você correu o risco danado aqui, hoje. Porque hoje quando as pessoas não gostam da palestra, elas não esperam o final, elas levantam e vão embora. Colonização alemã total. E quando a gente viu que o ar-condicionado quebrou, a gente falou, não vai dar certo isso. E, cara, ninguém levantou, ninguém saiu, ninguém foi embora. E era 1 hora de palestra, eu me perdi no tempo e falei 1h20. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem verdade no que você fala, as pessoas sentem isso. As pessoas sabem que o que você está falando ali é de verdade. E isso cria uma conexão com o público, com a plateia, que as pessoas ficam em silêncio, elas prestam atenção, elas riem, elas choram, né, se emocionam. Por quê? Porque naquele momento ali, elas estão passando por uma experiência de uma jornada diferente na vida delas. E isso é muito importante as pessoas saberem. Agora, para se tornar perene, você pode usar essa estratégia que eu uso de me conectar com o público, entender qual é a necessidade e monto na cabeça o que eu vou falar. Você pode montar seus slides, e não tem nada de errado usar slide, pelo contrário. Né? Eu já usei também muitos slides na minha vida. Mas hoje fico mais à vontade sem um slide. Hoje não, há 20 anos, sei lá. E tem mais um monte de outras formas que você pode fazer. E tudo está válido. O importante qual é a transformação, que isso que é o mais legal, acho que de um palestrante, assim como um autor. O foco não está em você, está no outro. Qual que é a transformação que você quer causar na vida daquele público que está ali? Qual é a transformação que você quer causar na vida do seu leitor? Se você tem clareza para isso, você tem verdade. Se você tem verdade, o público sente isso. E aí você desce do palco e é contratado para outra palestra, ou alguém termina de ler seu livro e indica para alguém comprar também e cria o ciclo virtuoso aí que é da prosperidade. Muito bom, Anderson. E aí você estava comentando, então, você foi, né, trabalhava com editora, tinha o sonho de palestrar, depois escreveu o livro, né? Você começou a palestrar também dentro você falou que no sábado e domingo tinha os eventos e tal? Não, eu só estava ali de aprendiz. Aí quando eu fiz essa palestra no colégio da minha esposa, o Senac me chamou para 2 palestras. Perguntou quanto que era, qual que é o valor da sua palestra? Não tinha valor. Aí, beleza, vou te passo, minha assistente passa. Aí eu fazia uma coisa, eu não tinha assistente. Então, quando eu ligava, eu que atendia. Só que eu falava que eu era o Marcelo. Oi, é o Marcelo, tá? Palestra com o Anderson e tal. E às vezes eu cometia a gafe de falar assim, então tá bom, então tá fechado. Então vou estar lá na sua cidade esse dia. Aí a pessoa falava, mas você também vai, Marcelo? Aí às vezes eu vou com o Anderson, às vezes eu não vou. Começo da carreira, começo da vida, gente, a gente tem que improvisar, não tem jeito. E aí eu comecei a fazer as palestras. Então, Aí eu descobri esse movimento da indicação, que um indica para o outro, indica para o outro, indica para o outro, e fui fazendo, rodando o Brasil inteiro e de novo, carregando livro na mala, fazendo essas coisas todas. E crescendo. Fiz para multinacionais, só o Bradesco eu fiz 32 palestras, para você ter ideia.
né? Fiz para várias empresas grandes, Itaú, enfim, Banco do Brasil, várias empresas, Duratex, assim por diante, Wilpor, e assim por diante, todas empresas que eu palestrei. Em paralelo, tocando meu negócio, que era editora. Até que chegou uma hora que eu vi que... Porque assim, você investe, para você fazer uma palestra, entre parte de ida, volta, né? Que quando você é o principal palestrante do evento, ou você abre o evento ou você fecha o evento. Para você abrir o evento, você tem que um dia antes dormir na cidade para estar lá na abertura do evento logo cedo. Para você fechar o evento, você fecha o evento à noite e dorme na cidade para vir embora no outro dia. Então você gasta aí de locomoção 1 dia e meio, 2 dias. Esse é o tempo. E hoje, esses 2 dias, eu amo fazer palestra, adoro, mas esses 2 dias aperta na minha agenda, entendeu? Fica muito justo. Então por isso que eu tenho evitado de fazer e faço algumas que eu vejo que é muito importante eu ir, aí eu tô lá. Anderson, mas aí quando você foi avançando na carreira, né, começou a ter os livros best-seller e tudo mais, qual era a sua posição, né, na editora? Como é que foi essa parte de Desde 2000 eu me tornei o diretor executivo. Eu era sócio, mas era que hoje é o famoso CEO, né? Antigamente não tinha CEO, então era o diretor executivo. E desde quando eu assumi como essa posição, eu nunca deixei de ser. Então eu conciliava as palestras, conciliava as coisas. Você tinha quantos anos na época? 2000, eu tinha 22 anos. 22 já anos. Era CEO da editora? Já era o diretor executivo na época da editora. E de lá para cá a gente foi crescendo, chegamos a ter 6 livros na lista dos mais vendidos. Dos 10 mais vendidos do Brasil, 6 eram nós. E tive a oportunidade de lançar grandes nomes, né? Gustavo Cerbasi, o Samitiba, quem me educa. Foi a primeira vez na história do Brasil que o livro de educação foi o livro mais vendido do ano no Brasil. Foi o Quem me educa, tenho muito orgulho disso também. Lancei o Padre Fábio de Mello, levei no primeiro programa de televisão, segundo, terceiro e depois o resto da história. Lancei Cris Poli, que essa já tinha a série que estava sucesso, que era Super Nani. Lancei muita gente nessa minha jornada lá e depois, quando eu montei depois eu saí, aí o outro grupo me chamou para trabalhar, ia montar minha editora, aí o grupo me chamou, eu fui, aí lancei mais outros nomes e agora com a Buzz em 2016 que eu fundei, onde eu, depois de lá, só de 2016 para cá, Rick Chester, Marcos Rossi, Flávio Augusto, Caio Carneiro, imagina, tô falando de geração de valor, ponto de flexão, falando de Pega a Visão, falando de Seja Foda. Imagina, Seja Foda. Primeira vez que um livro é lançado com palavrão na capa. Podia ter dado muito errado, entendeu? Hoje as pessoas falam, putz, mas assim, a gente sabia que podia dar muito errado. E graças ao meu Deus do céu deu super certo e virou uma onda, né? Onde todo mundo quis surfar, lançando um monte de livro com palavrão. Mas Seja Foda também foi um sucesso. O Nunca Foi Sorte, da Adriana. Enfim, tem um bocadinho de livros que vem contando história. E como é que é esse processo de construir autoridade de um autor? Assim? Você falou do Caio, falou do Rick Chester, né? A gente começa com uma conversa bem direta, onde eu faço um acordo com os meus autores, que eu falo tudo que eu penso para você, se quiser você aproveita, senão você joga fora. Você fala tudo que você pensa para mim, se eu quiser eu aproveito, senão eu jogo fora. Mas entre nós dois não pode ter nenhuma frescura, nenhum mimimi, nenhuma dúvida de que a gente está alinhado na direção do mesmo propósito. Então já começa com um alinhamento desse de papo reto. Vamos junto construir essa carreira para a gente chegar lá. Por quê? Ao longo dessa construção vai ter muito estresse, vai ter muita dificuldade, vai ter muita briga e vai ter muitos momentos maravilhosos de conquista e tudo mais. Mas você imagina só, né? Vamos pegar o Rick Chester. Rick Chester vendia água no Rio de Janeiro. Carregava 68 quilos entre gelo, isopor e água embaixo do braço todo dia para vender água na praia. Andava quilômetros e quilômetros indo e voltando na praia todo dia para ganhar o dinheiro dele no final do dia. Às vezes vendia mais, às vezes vendia menos, mas era isso que ele fazia. E aí um dia ele passa por uma situação de preconceito gigantesca na praia, discutindo lá, conversando com um cliente, e aí quando ele está indo embora o cara fala, esse cara não entende nada de economia. O que esse cara quer falar de economia? Não sabe nada, tá vendendo água aí na praia? Ele volta para casa dele e grava aquele vídeo da água, que estoura. E aí o Flávio vê esse vídeo, reposta. Pela primeira vez o Flávio reposta um conteúdo que não é dele. E fala, quem souber quem é esse rapaz, me manda aqui o nome. Então o Rick vai dormir, Rick Chester, e acorda, o Flávio está atrás de você, o Flávio está atrás de você, o Flávio está atrás de você. E aí o Flávio, um mês depois, marca com ele de conhecê-lo, ele morava fora do Brasil,
E aí vem para Curitiba, encontra com o Rick e o Flávio me faz uma ligação dizendo o seguinte: Anderson, você não quer fazer uma boa ação? Aí eu, claro, né? Você nunca vai responder não para uma pergunta dessa, né, Jorge? Claro, claro que eu quero fazer uma boa ação. Aí ele, poxa, você lançou o Gustavo Cerbasi, né? Padre Fábio, pô, cuida desse rapaz, dá uma olhada nesse rapaz aqui, vê se não pode cuidar dele, lança ele. Aí eu nem sabia, né, em quem era, como era, falei, deixa eu conversar com ele, deixa eu entender. E aí marco com o Rick na semana seguinte, o Rick vem a São Paulo, e aí é quando eu vou buscar no aeroporto, a gente começa a conversar. E faço esse combinado com ele, primeira coisa, entre pegá-lo no desembarque, chegar no carro, já, ó, vou falar tudo o que eu penso, você fala tudo. Não sei se a gente vai fazer negócio juntos ou não, mas esse é o combinado. Tá bom, tá bom. E aí é um dia inteiro de sabatina. Puxando, né, já tinha puxado a capivara, né, vamos dizer assim, mas e tentando entender quem é cara, de onde ele vem, né, o que ele pensa, quais são os princípios dele, conversando, e no final do dia eu falei, tá bom, vamos fechar então, eu vou cuidar de você e não vou te prometer nada, porque, cara, não sei como vai ser, né? Imagina, negro, da favela do Rio de Janeiro, né? Pobre, com um monte de preconceitos, e então deixa eu trabalhar isso e ver como, e com uma luz, com um brilho, com a vontade de contribuir, um raciocínio rápido, uma inteligência linguística incrível. Eu falei, deixa eu ver o que vai dar, mas não vou prometer nada. E aí eu começamos a jornada. Então, qual tipo de palestra que ele vai fazer, como que ele vai se posicionar, como que ele vai falar, que roupa ele vai vestir, tudo isso a gente passa, tudo. E é uma visão assim de quanto tempo, assim, pensando assim, meses, Tem anos? vários casos. O Gustavo Cerbasi eu fiz para 7 anos para frente. O Rick a gente fez para 1 ano, pensou 1 ano, porque até o final daquele ano, não foi nem 1 ano, comecei a trabalhar com ele em maio, final de abril, comecinho de maio, foi final de abril. Então eram ali basicamente 7 meses, até o final do ano para ver. Ficamos 15 dias tentando vender a palestra dele, não vendia. Aí caiu uma ligação de uma contratante, querendo ele de graça. Mas depois de 8 minutos de conversa, ela me fala que queria de graça. Ela, pô, você tá 8 minutos comigo, e a gente cobrava um valor super, era R$5.000 o valor inicial. Você tá comigo 8 minutos, você tá falando de fazer um evento gigantesco, vai trazer um monte de palestrantes que só vão pagos, e agora você quer falar para mim que quer que ele vá de graça? Você, tipo... É sério que eu tô ouvindo isso, né? Fiquei muito puto. Não sei se pode falar isso aqui, mas já falei, né? Aí ela, não sei o quê. Eu falei, não, puta, claro que não tem condição nenhuma. Não, mas ele vai vir conhecer, tem muito isso. Eu trago ele pra Maceió, pago a passagem, hospedagem, passo o final de semana, conhece a praia. Sabe umas conversas meio assim, tipo, cara, vamos ser profissional. E praia ele já conhece muito. Bastante, tudo que não precisava naquele momento. Mas vai andar de avião, nunca andou de avião, aquelas conversas. E aí eu peguei e falei não. E aí depois de umas 2 horas ela liga de volta e fala, tá bom, vai, eu vou contratar ele, vou levar. E foi a primeira palestra que a gente fechou. Depois fechou a segunda, terceira, quarta, e aí o resto é história. Então, em dezembro agora a gente fez essa conta, que ele fez uma palestra no Powerhouse. O tanto de palestras que ele fez no mundo, né? Já fez 7 palestras nos Estados Unidos, uma em Harvard. Ele já fez palestra em Portugal, já fez palestra em Moçambique, já fez palestra no Japão, já rodou bastante. O tanto que o Rick já rodou, e no Brasil várias vezes em todos os estados, o tanto que o Rick já fez de palestra até dezembro do ano passado, dava para ele dar 15 voltas ao redor do mundo. Então imagina, eu não sei quantas voltas ele daria ao redor do mundo pelos quilômetros que ele andou naquela praia. Mas a diferença é que nesse período todo, só para você ter ideia, ele divulgou isso no Powerhouse, então é público, ele faturou de 2018, que eu comecei a gestão da carreira dele, em maio, até dezembro de 2022, considerando que a gente teve aí 2 anos de pandemia no meio, pouco mais de 10 milhões de reais. Por quê? De palestra? De tudo. Palestra, campanha publicitária, ele foi garoto propaganda da Ambev, da Heineken, da Amazon, do Facebook, Casas Bahia, Santander. Santander ele ganhou o Caboré. Caboré é o Oscar da agência de publicidade. O Caboré é só assim, o maior prêmio que uma agência de publicidade pode receber. E a campanha do Rick ganhou o Caboré. Olha que coisa incrível. Então, todas essas coisas tem muito valor. E é isso. Então, de novo, se eu estivesse só vendendo o livro do Rick, o Rick deve ter vendido hoje em livro algo em torno de 200, 300 mil exemplares. Só do Pega Visão, se somar tudo, deve dar uns 400, 500 mil. E de e-book e audiobook, mais 6 milhões, um pouquinho mais de 6 milhões de livros, que eu sei porque eu já dei para ele o prêmio de 5 milhões, o nosso prêmio de 5 milhões. Mas soma isso tudo, o que ele ganhou em palestra, em publicidade, em mentoria e mais um monte de outras coisas, é muito mais do que esses livros todos vendidos, entendeu? Então é isso que é interessante as pessoas perceberem.
não fica preso ao livro. O livro é fundamental e muito importante, mas é para abrir a porta. Eu costumo chamar de amostra paga, né? É uma amostra paga do seu conteúdo, do seu conhecimento. Mas existe um monte de outras coisas que você pode vir e trazer para o seu público e novo público para que você possa crescer cada vez mais. Uhum. Eu entendi assim que o Rick também é um caso mais atípico, né? Porque ele é muito peculiar, né? E traz uma história. Mas você comentou do Cerbasi que você levou, você olhou assim, 7 anos, você falou, né? Para frente. Isso, a gente fez planejamento para 7 anos. Como é que é esse processo de planejar 7 anos, assim, a carreira de... Ele já era um escritor famoso? Não, nada, não tinha nunca escrito um livro. E quando ele escreveu o primeiro e chegou no reitor dele, era professor substituto na USP, o reitor dele falou, dá tempo de recolher isso tudo? Foi essa a pergunta do reitor dele quando ele entregou o primeiro livro para o reitor dele. Porque imagina, um cara da academia lançando livros de autoajuda, né, de educação financeira, poxa, não tem muito sentido. E aí vale lembrar que 2000, 2001, a gente não falava de finanças pessoais no Brasil. Né? O assunto não era esse. Tinha um livro só que tinha acabado de chegar no Brasil, que era o Pai Rico, Pai Pobre, que até hoje os exemplos não servem para o Brasil. O livro é maravilhoso, incrível, mas ele foi traduzido de um jeito que é muito modelo da cultura americana, não do brasileira. Então você imagina, eu olhar o Gustavo, eu vi um mercado de educação financeira surgindo, sabia dessa dor que era, imagina, o segundo maior motivo de separação no mundo. O Gustavo, ele tinha uma linguagem completamente diferente de todo mundo, uma linguagem mais coloquial, uma coisa mais leve, porque é um assunto, vamos discutir finanças, é um assunto que se você não tiver jeito, fica uma coisa pesada, uma coisa maçante. E tá todo mundo devendo, tá todo mundo querendo comprar e sem ter condição. Então não é um assunto simples, né? Que você vai contra, cara, gasta menos, né? Então a ordem é sempre essa, gasta menos do que você ganha, né? Faz orçamento. Então é um assunto mais pesado para quem não vê valor nisso e está se conscientizando. Então primeiro você tem que conscientizar seu público para depois trazer seu método e trazer para perto. E aí eu fiz o plano porque na época eu imaginei que ele poderia ser a maior referência no Brasil. E ele se tornou a maior referência no Brasil, inclusive. Então passava por desde qual é o tipo de conteúdo que a gente construía hoje chama de esteira de produto, né? Mas na época não tinha esse nome. Eu sou formado em marketing. Então, mercadologicamente falando, quais eram os produtos que a gente tinha que lançar para criar um posicionamento onde ele criasse barreiras de entrada para que ninguém pudesse atuar nesse segmento tão forte como ele. Quais eram os nomes que a gente ia construir e batizar, porque ele virou primeiro finanças pessoais. Aí todo mundo desempregado falava que era um consultor de finanças pessoais. Não dá. Aí depois veio consultor financeiro. Todo mundo que sabia fazer conta na calculadora dizia que era consultor financeiro. E foi indo. Até uma hora que eu falei, a gente vai criar o educador financeiro. Para ser educador financeiro, você tem que fazer um mestrado. E ele topou, ele foi fazer um mestrado. Fez um mestrado na USP, ou na GV, agora não lembro. Ele foi um cara super disciplinado, dedicado. E chegou onde chegou por merecimento dele, entendeu? Eu falo que eu sou igual o técnico como chama o lutador de boxe lá americano? Mike Tyson. Eu sou o cara que está ali fora. Eu estou ali fora, dou o caminho, dou as dicas, dou as técnicas. Mas na hora que sobe no ringue, é o meu autor com ele mesmo. Ele com a câmera, ele com o público, ele com a plateia, entendeu? Então eu estou ali atrás só para torcer. Mas o mérito é dele. Então eu só sou o que dá as condições ali para que chegue naquele lugar. Mas na hora que sobe ali, quem tem que lutar e mostrar para que veio são eles, né? Então esse é meu papel. Eu sou o cara ali, ora eu sou personal style, ora eu sou psicólogo, terapeuta, ora eu sou o irmão mais velho, ora eu sou aquela mãe brava, o pai bravo, cada hora eu sou uma coisa, mas esse é meu trabalho. E aí é bacana porque quando você olha pro Gustavo, o plano dele foi um plano de futurologista, concordo, porque foi um plano completamente... Qualquer coisa que você prevê no Brasil, planeja no Brasil para 2, 3 anos já é uma loucura, porque o Brasil tem um dinamismo diferente de muitos outros países do mundo. Mas foi um que deu certo. Eu lembro que eu tinha colocado uma meta que naquele ano, em dezembro, Casais Inteligentes ia terminar vendendo 22 mil livros por mês. E ele e meus sócios, na época, falaram, loucura, você tá louco, imagina. E a gente terminou vendendo mais de 24 mil livros por mês naquele ano, quase 25 mil livros. Então, assim, eu gosto muito de planejamento, gosto mais ainda de ter uma visão de futuro, saber para onde você está indo e organizar seu cérebro e todas as suas ferramentas, equipe, estrutura para caminhar nessa direção. Tem dado certo. Anderson, você estava comentando do Marcos Rossi, né? Você falou assim, poxa, as pessoas têm que ter acesso a esse livro e tudo mais. E isso para você foi um ponto de
de virada profissional, né? Você sai de um cargo executivo e vai mergulhar de cabeça para empreender, montar o seu negócio, né? Sim. Como é que foi esse processo? Foi um bom desafio, mas era o que eu queria muito fazer na minha vida, porque chega uma hora, eu falo que eu tô velho, né? Tô velho no sentido de tô cansado de algumas coisas. Chega uma hora que você quer fazer o que te traz prazer, te traz orgulho, que você acredita. E aí quando você vê que você está discutindo num projeto, que você sabe que tem tudo para dar certo, com pessoas que não conseguem enxergar o que você está vendo, né? É mais ou menos assim. Você vai ver um apartamento para comprar. E aí você entra naquele ambiente, está sem móveis nenhum. Quando eu entro no quarto, eu viro pro cara na hora e falo, aqui não cabe uma cama. Porque eu não tenho essa noção espacial ali de quantos metros. Aí o cara fala, não, a cama tem 2 metros, dá 2 passos, né? Por não sei quantos e tal. Então, aí você fala, nossa, cabe mesmo. Mas quando você vê o quarto vazio, eu, Anderson, tenho dificuldade de enxergar o móvel ali, as coisas ali. E tem gente que trabalha no editorial que tem essa dificuldade de enxergar um livro pronto. Não importa o que eu estou lendo. Não importa o que ele está me trazendo. Importa onde eu quero chegar com esse texto. Eu consigo ver uma ideia boa concretizada e finalizada sem ela estar finalizada. Eu sei onde eu quero chegar. Isso eu consigo fazer com o texto. Mas muita gente não consegue. Pô, aí chega uma hora que você cansa. Você fala, putz, eu vou ficar discutindo aqui o que é, o que vai ser, o que não vai ser. Não dá. Falei, não, deixa eu montar a minha editora sozinho. Lá eu tinha participação também, mas deixa eu montar a minha editora sozinho, seguir minha vida e fazer as coisas que eu acredito. Chega, passou da hora de eu fazer aquilo que eu acredito. Imagina, eu fui montar eu já tinha sido sócio, né, das outras editoras, mas eu fui montar a minha editora sozinho. Eu tinha 38 anos, 37, 38 anos. Pô, demorei muito, né? Já tinha que ter montado isso antes. E a Buzz já nasce, imagina, no primeiro ano eu lancei 17 títulos, 12 na lista dos mais vendidos. 12 pegaram lista de mais vendidos, né? Eu falo isso porque eu nunca mais vou poder ter essa média, né? Mais de 50% dos meus lançamentos foram para listas mais vendidas. Lógico, a amostra era pequena ainda, que era o primeiro ano. Mas continuo lançando livros que vendem bastante. E o que é mais legal, eu não tenho só um negócio livro, eu tenho um negócio livro e tenho mais um universo de possibilidades chamado Buzz, onde eu consigo trabalhar esse conteúdo de formas diferentes. E comparando com as outras editoras, a Buzz lança poucos livros por mês, né? Exato, eu lanço 2 títulos por mês, no máximo 3 títulos por mês. Mas por quê? Porque eu trabalho menos para lançar melhor. Né, trabalho mais, mas assim, gasto menos energia no sentido de volume, porque as editoras trabalham com tentativa e erro. Eu lanço 10, lanço 20, lanço 40, tem editora que lança 40 títulos por mês. Se 1, 2, 3 venderem, pago os outros 38, 39. Eu não. Desde 2000, quando eu aprendi essa lição, eu sei que lançar menos eu vendo mais, porque eu cuido melhor da capa, do título, da estratégia, do ponto de venda, da mídia, de tudo, e as coisas funcionam. Outra coisa que eu gosto bastante, eu gosto de autor nacional. As editoras não gostam de autor nacional. Que autor nacional dá trabalho. Autor nacional reclama, autor nacional vai na livraria e fala, olha, tem 8 livros meus aqui na pilha e tem 10 do fulano, né? Tipo, pô... Então, essas coisas. Então, a maioria trabalha com autor estrangeiro, com tradução. Eu já não, eu já gosto de trabalhar com autor nacional. Eu fico amigo da turma, a gente trabalha junto, briga junto, chora junto, ri junto. Porque é isso, é uma construção, não é simples. Conseguir um espaço na livraria de destaque, virar um best-seller, não é simples, é uma construção. Agora, eu gosto de fazer parte dessa construção e não é à toa que estou aí há 29 anos e até hoje eu tenho amigos do começo da carreira comigo. E essa transição foi simples, assim? Quando que você teve... eu vou sair, né, do conforto corporativo e vou agora tomar 100% de risco, né? Como é que foi isso? Puxa, foi uma decisão difícil. Acho que foi mais difícil eu sair da outra editora que eu estava, que eu era sócio, do que dessa. Porque eu saí sem como que um diretor da Saraiva na época falou assim, cara, como que você saiu? Você pulou sem rede de proteção nem nada, né? Porque assim, empreender é isso, é você pular do andar muito alto e acreditar que no caminho você vai construir, na queda você vai construir o seu paraquedas. Foi mais ou menos isso, porque você pula sem paraquedas. Então foi muito mais difícil a primeira, porque era uma empresa que eu tinha feito essa construção, né, contribuído muito para o crescimento dela, mas chegou uma hora que os valores não batiam mais, os princípios já eram diferentes, cada um tinha objetivos diferentes. E eu aprendi com meu pai, os incomodados que se mudem. E aí eu fui seguir meu caminho. Ali foi difícil, porque eram 18 anos junto, né? Então tinha uma relação, um vínculo muito maior.
Eu costumava dizer que essa editora não era meu meio de vida, era minha vida, né? Eu trabalhava de segunda a segunda, chegava cedo, chegava às 7 da manhã e saía às 11 da noite, tipo, 7 anos sem tirar férias, aquelas coisas que eu não recomendo para ninguém. Então foi muito difícil essa ruptura, nesse caso, né, com os meus sócios e com a empresa e com tudo. Mas eu estava com gastrite, eu estava com úlcera. Com 30 anos de idade eu tive úlcera. Então assim, já não estava me fazendo bem. Minha saúde já estava, meu corpo já estava gritando que não era mais ali. E aí essa decisão foi muito mais complicada porque eu não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Eu sabia que eu queria sair, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E aí dei super certo porque grandes editoras, as maiores editoras do Brasil me procuraram para estar junto. Então foi bem legal, que é bacana isso, né? Às vezes você está num lugar e você não recebe proposta, que eu era sócio do seu mercado, eu recebia proposta de outros mercados, mas nunca do meu mercado, porque eu era sócio. Mas aí quando você sai, você descobre que você tem um valor muito maior do que você imaginava que você tinha, né? Então foi uma surpresa muito boa. Aí eu vou para esse outro grupo. Como acontecia isso, essas coisas, era um modelo mais industrializado, eu falei, não, quer saber, eu gosto de pensar capa, pensar cor, pensar o título, o projeto gráfico, sabe, o release para a imprensa. Então eu tenho um jeito que eu gosto de trabalhar assim, mais boutique, né? Então a Buzz é uma boutique, na verdade. A gente lança projetos que a gente realmente acredita, são poucos autores que a gente publica, mas são autores que a gente realmente faz um trabalho diferenciado e busca contribuir e acompanhar. E volto a falar, eu não tenho a fórmula do best-seller. Adoraria ter, mas não tem. Então a gente mais acerta do que erra, mas também tem os erros e tem os acertos. É que os acertos aparecem muito mais do que os erros, mas nem todo livro que eu lanço é um best-seller, mas muitos deles se tornam grandes best-sellers. E aí, o que é legal é que na Buzz, diferente de fazer a corrida dos 100 metros, né, a gente trabalha no modelo de maratona. Então, assim, é a venda consistente. Então, não é aquele livro que vende muito e some. Nosso livro vem sempre vendendo e vai sendo consistente. Então, tem casos de livro que estava em outra editora, que vendia editora grande e tudo mais, veio para a Buzz e a gente vende 42% a mais do que a outra editora vendia, um livro que foi lançado em 2006, se eu não me engano. Então a gente tem um modelo comercial diferente, a gente fica trabalhando os produtos o tempo todo. A gente não é aquela coisa de lançou, vendeu, não vendeu, vai pro próximo. Não. A gente fica o tempo todo trazendo para perto, né? Traz esse para frente. Qual que é a pauta daquele? Pô, mas esse livro é de janeiro. Cara, mas tem esse veículo que não foi ainda, precisa ir. Esse livro aqui é do ano passado. Tá bom, mas você viu que a atriz não sei o que tá acontecendo isso? Traz ela, tem a ver com o assunto dela. E assim vai indo. É vivo. E aí, Anderson, na Buzz, você é sócio também do Flávio Augusto, né? Sou. Foi imediato? Foi mais para frente? Como é que foi esse a processo? Buzz ia nascer, já estava nascendo, não era, na época nem chamava Buzz ainda, era outro nome. E aí o Flávio falou, não, quero estar na sua editora. Quando eu falei para ele que eu estava saindo da outra editora, e ele falou, você vai fazer um sabático? Eu falei, não, vou montar minha editora. Aí ele falou, então esquece a outra, eu quero estar com você. Mas eu achei que era só papo de amigo, dando uma força na minha autoestima. E aí no meu aniversário eu estava nos Estados Unidos, estava em Nova York. Aí ele me liga e eu falei, tô pertinho da sua casa. E aí ele fala, onde você tá? Eu falei, tô em Nova York. Eu falei, então vem até aqui pra gente conversar, né? Aí você tá no quintal de casa e não vai vir até aqui? Eu falei, putz, você tava com minha mulher, com meu filho, né? E aí nós fomos. Isso foi meu aniversário dia 4 e eu tava lá em Orlando dia 7 de abril. E aí dia 7 a gente foi jantar e ele falou, quero estar com você no negócio, quero estar junto com você, vou estar junto. E ali ele entrou comigo de sócio. E foi muito bacana, porque o Flávio tem uma visão de mundo absurdamente muito à frente na minha visão da capacidade, da minha capacidade de muitos que eu conheço. E ele tem um jeito de olhar modelo de negócio diferente. Então foi muito bacana essa troca com ele. E de lá para cá a gente só cresceu e hoje a Buzz foi adquirida pela Wiser, né? Então hoje eu faço parte da holding. Wiser, onde a gente tem outras empresas de educação, sempre educação e edtechs, né? Se tornou uma empresa de grande porte aí no mercado nacional e estou muito feliz dessa sociedade. E como é que que aí a gente pega assim, uma editora é um negócio mais tradicional, né? Assim, Normalmente é. Não a Buzz, mas normalmente mas assim, o negócio de editora é mais tradicional, né? Como é que ele conversa, né, com todas as edtechs que estão na Wiser? Ele faz parte de um ecossistema, tem sinergia, como é que é isso? Tem total sinergia de conteúdo e de troca, né? Porque no fundo,
imagina você, a Buzz vai e traz o Caio Carneiro lá de trás, que tinha seus, sei lá, não tinha 100 mil seguidores. E a gente começa a trabalhar. 9 meses antes de lançar, 9 meses não, 7 meses antes de lançar o Seja Foda, a gente trabalha ele na mídia, trabalha no YouTube, trabalha tudo. Aí lança o Seja Foda, sem ninguém saber que estava escrevendo um livro. Então a gente foi fazendo um monte de coisa, só souberam no dia do lançamento. Ok? Aí o Caio... De propósito, fazer parte da nossa estratégia. Para ter o choque ali do primeiro livro. O livro vai, depois de 2 semanas, pega a lista de mais vendidos e não sai mais da lista dos mais vendidos. Por 2 anos é o livro mais vendido do ano do Brasil. Junto disso vai acontecendo um monte de coisa. Trabalhando o Caio, o posicionamento do Caio, o nome do Caio, e o Caio super talentoso para fazer isso. E o Caio cresce. Aí a gente cria um produto que é o Vende-se. O Vende-se nasce e explode. Caio e Flávio dando aula de vendas numa plataforma. Poxa, esse produto obviamente hoje é um dos produtos da Wiser. Então, olha que loucura. Ele entra para fazer um livro como autor, explode como autor, explode como palestrante, é um grande especialista de vendas. O que mais que a gente pode fazer disso? Então, livro, palestra, e aí vem o Vende-se. Então, esse é o filme, entendeu? Tem mais sinergia do que isso. Virou uma empresa do grupo, que hoje tem muita representatividade no grupo, e é o Vende-se. E isso acontece com outras coisas. Muito bom. Anderson, e como é que você vê esse mercado, assim, né? A gente vê, assim, um monte de livraria fechando, né? Mas, por outro lado, a quantidade de novos autores aparentemente também cresce bastante, sim, né? Sim. Como é que você vê, assim, mais para frente, né, o mercado? Com as livrarias eu vejo com muita preocupação, porque acho que lá atrás tomou um caminho errado, né? Que foi o caminho das mega stores. E aí isso criou livrarias gigantescas com um custo que não fechava a conta. Então, graças ao bom Deus do céu, o pessoal agora voltou para o caminho de livrarias mais pé no chão, né, que se viabilizam para que elas possam ser sustentáveis. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, uma vez que hoje a gente tem menos da metade de livrarias do que a gente tinha em 2015 no Brasil. Então, isso é muito preocupante. Por outro lado, a gente vê cada vez mais as pessoas querendo compartilhar conhecimento, cada vez mais encorajadas com isso, porque é uma exposição. Você pegar a sua história, seu conhecimento e querer publicar isso para outras pessoas, você está se expondo. É sempre um risco, né? Você vira um telhado de vidro. E eu vejo cada vez mais as pessoas tomando posse e coragem desse conhecimento para querer contribuir com o próximo. Esse mercado não vai parar de crescer. Ou talvez o que vai mudar vai ser essa venda direta. Vai ter muita venda que ou a editora vai fazer direto para o leitor, ou o autor vai fazer direto para o leitor, não passando pela livraria ou pelos sites de venda, né? Então vai ter essa venda que vai continuar, as .com vem crescendo absurdamente, mas se eu quero um livro autografado do Jorge, onde que eu vou achar isso? Pô, eu vou entrar no site do Jorge, vai estar lá o perfil dele, eu consigo comprar lá e ele me manda o livro autografado para eu dar para o meu amigo que está precisando empreender, né? O Arnone está fazendo isso muito bem, a Thaís Vilarinho. Thaís Vilarinho vende 250 a 300 livros por semana autografado. O Rick faz isso também. Então, essa relação direta com o seu leitor, assim como o Spotify conecta a música direta com o ouvinte, pode ser que aconteça de cada vez mais o autor e o leitor estarem mais próximos nessa relação de proximidade mesmo. E o papel da editora, assim, né? Porque tem gente que vai independente, mas também tem um papel de curadoria muito importante, né? Como é que você vê? Eu não sei se as editoras fazem esse papel de curadoria tão ativamente. Eu acho que cada vez mais está numa linha de montagem pura e simplesmente, tá? Não tenho essa sensação, não. Mas as editoras que fazem, elas acabam trazendo um aval, né? Então é um aval bacana, interessante, por o autor que consegue chegar, porque é muito difícil chegar numa editora. Mais difícil ainda você ser lido e avaliado por essa editora. E ainda muito mais difícil ser publicado por essa editora. Então eu entendo como é complicada essa jornada. Até porque também as editoras recebem... Eu recebo 25 a 30 originais por semana. É coisa pra caramba, entendeu? Pra quem lança 2 livros por mês, é muita coisa. Tem que contratar quantas pessoas só pra ficarem lendo os originais. É uma loucura. Aí você imagina essas editoras gigantescas, quantos originais não recebem. Devem receber isso por dia. Então, realmente, tanto que algumas delas nem recebem originais. Né? Que eu acho chato, mas enfim, cada um é cada um. Eu acho chato porque eu sou autor e sou editor e, poxa, a pessoa tem um sonho de publicar o livro, você fecha a porta, você não tem nenhum acesso, né? Todo mundo que lançou seu livro e que é sucesso,
Um dia teve que lançar o primeiro. Um dia alguém teve que apostar. É quase que primeiro emprego. Você quer contratar alguém já com experiência no primeiro emprego? Não dá, entendeu? Então, tem algumas coisas que você tem que dar oportunidade. Então, até esqueci da sua pergunta, Jorge. Não, estou perguntando que você tem as editoras tradicionais, as que fazem publicação independente, Sim. né? E como é que fica a questão da curadoria, né? Então, aí quando eu falo que não tem curadoria, porque hoje cada vez mais as editoras estão fazendo um formato que você pagou, publicou. Então não tem curadoria onde você paga e publica. Já começa daí. Porque qual que é? Tem um conflito de interesse. Então você pagou, publicou, não tem nenhuma régua aí de análise nem nada. Aí tem as editoras sérias, que realmente vão lá analisar, olhar o material, ver se faz sentido ou não, para decidir publicar ou não. Porque quando eu decido publicar um livro, eu pego o meu dinheiro e invisto no seu projeto, né? Vou fazer a produção, edição, capa, diagramação, revisão, segunda revisão, terceira revisão. Todo esse trabalho para botar diagramação, para botar o livro na rua. Distribuição, minha equipe de vendas, meu divulgador, meu promotor. Então tem todo meu estoque, minha logística. Então é um investimento. Que se vender, você ganha e eu ganho. Se não vender, eu perdi, né? Eu, editora. Então é uma conta muito... E você deixou de ganhar. O autor deixa de ganhar, mas eu perdi, porque eu já desembolsei. Então também é uma coisa difícil. Agora sim, o que eu vejo? Tem muita gente boa querendo escrever e escrevendo coisa boa. Tem muita gente escrevendo mais do mesmo. Só precisa separar isso daí. Quem é o mais do mesmo, que não interessa, no caso da Buzz, nem, né, não tem nada a ver com a gente. E quem está trazendo um conteúdo com ineditismo, com uma pegada diferente, com uma contribuição real para o leitor. Esse daí me interessa. Esse eu quero trazer. Muito bom, Anderson. Quem quiser te encontrar aqui nas redes e tal... Anderson Cavalcante Oficial. Meu Instagram, é só entrar lá no Anderson Cavalcante Oficial, vou estar lá. Vou fazer uma outra pergunta, Anderson, só para fechar aqui, né? O pessoal às vezes tá querendo... tem um livro que já está mais ou menos pronto, quer apresentar, quer mandar para a Buzz, né? Aí duas perguntas, né? Como é que faz e o que deveria ser o requisito mínimo para mandar um livro, né, para qualquer editora? O requisito mínimo é fazer um texto revisado. É muito ruim você mandar... Imagina que você manda um currículo para alguém com erro de português. Você já queima o filme. Então, faça um texto e faça uma revisão. Gasta um dinheirinho, contrata um revisor. Não vai ser caro, mas vale a pena você mandar um texto revisado. Você está lendo o original e começa a pegar um monte de erro, já queima o filme do autor. Pode mandar por e-mail, né, que é o melhor jeito, e pode mandar pelo correio também. Se for mandar pelo correio, imprime, coloca um espiral, não precisa fazer nada, né, não precisa ser nada complexo, mas assim, uma coisa bacana, envelope e uma carta. Um texto falando, olha, aqui eu sou fulano de tal, estou te mandando esse original, a ideia desse livro. Aí faz uma sinopse ali de 2, 3 parágrafos, e eu tenho muita identificação com a editora Buzz, e gostaria que vocês avaliassem, então, e meu contato é esse, meu e-mail é esse, meu celular é esse, e estou à disposição. Então vem o físico ou a mesma coisa por e-mail. O e-mail nosso é originais@buzzeditora.com.br. originais@buzzeditora.com.br. Quando você manda por Originais, você recebe uma resposta automática com um questionário, onde a gente orienta quais são as informações mais importantes para a pessoa que está aplicando o livro dela preencher. E aquilo volta depois para a gente de novo com um relatório, né, com esses dados, mais o texto. Muito bom. É isso. Muito bom, Anderson. Obrigado aqui. Imagina, obrigado a você. Então você que gostou aqui do bate-papo aqui, construção de autoridade, né, essa jornada, né, que começou como office boy, agora é dono de uma das maiores, mais relevantes, né, editoras aqui do país, e vocês falam só aonde está até agora, né, porque a gente sabe onde que o Anderson vai chegar, né, então você que gostou aqui, curte o canal, compartilha com quem quer assistir, e aí fica, de novo, muito obrigado, Anderson. Obrigado a você, Jorge, prazer estar com você e conta comigo sempre. Muito bom.